Agora, gente, o negócio aqui é o seguinte. Craques que disseram não para a seleção brasileira. Vem comigo, chat. Eu tenho quase certeza que todos vocês que estão assistindo esse vídeo em algum momento das suas vidas já imaginaram como que seria aquele craque de outro país se jogasse pela seleção brasileira. Afinal, quem não gostaria que o Mbappé, o Cristiano Ronaldo, ou até mesmo o Lionel Messi... Eu, às vezes, fico imaginando como que seria se o Murilo, zagueiro, ex-Corinthians, fosse brasileiro. Imagina, ele poder ser convocado e tal, seria da hora. Pena que ele nasceu na Inglaterra. Fosse brasileiro. Eu confesso pra vocês que isso seria um sonho, mas infelizmente a nacionalidade não permite que isso aconteça. Porém, no vídeo de hoje eu vou trazer alguns craques e grandes jogadores que poderiam sim ter jogado pela nossa seleção e tal. Teve um tempo que o pessoal realmente discutiu sério mesmo se fazia sentido dar a bola de ouro pro Jorginho. Aquela época de pandemia foi um surto coletivo. Talvez até ajudado a conquistar outra Copa do Mundo, mas não fizeram isso e optaram por jogar por outra seleção. Muito prazer, o meu nome é João Victor, esse daqui é o canal do MVP e eu espero que vocês gostem do vídeo. Iniciando a nossa lista pelos... Caraca, esse mano, quando ele se naturalizou espanhol... Pô, esse mano eu falei, nó, que merda, porque a gente precisava dele. Centroavante Diego Costa, que nasceu em Lagarto, Sergipe, e antes mesmo de estrear Minha Espanha. Localização, Lagarto, Sergipe. no futebol profissional, o Diego Costa foi jogar no futebol português, tendo destaque com a camisa do Braga e posteriormente sendo comprado pelo Atlético de Madrid. Chegando na Espanha ainda muito jovem, o jogador foi emprestado para diversos clubes de menor expressão, como o Celta de Vigo, o Albacete e o Real Valladolid. Porém, foi apenas na temporada 2012-2013 que o brasileiro ganhou muito destaque e mostrou todo o seu futebol, sendo dos principais jogadores do Atlético de Madrid nos anos seguintes e levando o time espanhol a até mesmo uma final de UEFA Champions League. Nesse momento, era inegável que o Diego Costa era um dos melhores centroavantes do futebol mundial, e a sua convocação para a seleção brasileira era apenas questão de tempo. Tanto é que em 2013 ele foi convocado para 2 amistosos do Brasil. Ele chegou a jogar com nós, verdade, teve isso. Contra a Itália e outro contra a Rússia. Porém, por opção do Filipão, que era o técnico naquela época, o jogador teve pouquíssimos minutos em campo e então o Filipão optou por dar prioridade ao naipe da seleção naquela época, meu Deus do céu. Fred e ao Jô. No meio daquele mesmo ano, o jogador recebeu a sua cidadania espanhola e dessa maneira foi convidado a se juntar à seleção da Espanha. Pô, eu lembro que ele foi pra Copa de 2014, a Espanha chegou na Copa como atual campeã e foi mal pra caramba na Copa. Eu lembro de ficar feliz dele ter se ferrado. E olha lá, ninguém mandou abandonar nós, tá ligado? O convite. Pela seleção espanhola, o Diego Costa jogou 2 Copas do Mundo, participando de 24 jogos e marcando 10 gols. Com toda certeza, ele teria muito ajudado a seleção brasileira naquele momento, principalmente na Copa de 2014, no qual os nossos centroavantes foram muito abaixo do esperado. E o que é que vocês acham? A gente chamava o Fred de Cone em 2014, chegou em 2018, o Gabriel Jesus conseguiu ser pior que ele. Deixem aqui nos comentários se ele ajudaria muito a gente nas Copas de 2014 e na Copa do Mundo de 2018. Nascendo em Maceió, Alagoas e sendo formado nas categorias de base do Corinthians alagoano, com 17 anos de idade, o Pepe saiu da terra de onde... Caralho, esse aqui é o Pepe? Caraca. Do Corinthians alagoano, com 17 anos de idade, o Pepe saiu da terra de onde nasceu e foi em busca de oportunidades de uma vida melhor em Portugal. Chegando em Portugal no ano de 2001, o jovem defensor ingressou nas categorias de base do Marítimo e logo subiu para o time profissional, ganhando muito destaque no futebol português. Por conta do seu ótimo desempenho no Marítimo, o Porto decidiu contratar o Pepe e por lá o brasileiro permaneceu até o ano de 2007, quando recebeu a sua cidadania portuguesa. Ainda nesse mesmo ano, ele recebeu a sua primeira convocação para a seleção de Portugal, sem sequer ser conhecido aqui pelo público brasileiro. Também em 2007, o Pepe foi contratado pelo Real Madrid e apesar da fama de violento e agressivo nas 4 linhas, e falar a verdade para vocês, o pessoal realmente tinha muito razão quando falava isso. Afinal, o Pepe era simplesmente um cavalo dentro de campo e o cara batia até no Papa se fosse necessário. Apesar de tudo isso, o Pepe foi e segue sendo um dos melhores zagueiros da sua geração, tendo conquistado inúmeros títulos importantes, como a UEFA Champions League e a Eurocopa por... E hoje, com 41 anos, segue sendo titular na seleção portuguesa.
Tá ligado? 41, o bicho ainda é titular dos caras. Portugal. Com a camisa de Portugal, ele já jogou mais de 136 jogos e hoje, aos 41 anos de idade, continua sendo convocado para a seleção portuguesa. E detalhe, titular. ele vai jogar a Eurocopa de 2024, pois mesmo com a Bonito, né? Nossa, olha que homem bonito. Jesus do céu, olha que beleza, nossa. idade avançada, ele continua sendo um dos melhores zagueiros do futebol português e europeu. Dessa maneira, com muitos méritos, ele garantiu a sua convocação Alguém sabe quem que é aquele camisa 8 que tava aparecendo ali? no futebol português e europeu. Opa. Dessa maneira, com muitos Alguém sabe quem que é esse rapaz aqui? méritos, Alguém? ele garantiu a sua convocação para Euro 2024. O Pepe é um claro exemplo de dedicação, longevidade e qualidade. O cara é um baita zagueiro. O Pepe ficou muito marcado, mano, como um cara que só bate, que é agressivo e tal, e um monte de coisa. O que, como o cara do vídeo falou, não deixa de ser muito verdade, tá ligado? Ele realmente teve uma época que batia pra caramba, mas também é verdade que, assim, é monstro da zaga. Monstro da zaga. Muito bom zagueiro, muito mesmo. Diferentemente dos outros dois nomes da nossa lista, Tá, aqui é o Deco. Quem que é esse mano aqui? Aqui é o Deco. Aqui estamos em casa, beleza. o Deco iniciou a sua trajetória aqui no futebol brasileiro E quem que é teve outro? uma curta passagem pelo CSA e pelo Corinthians. Após chegar no futebol europeu para jogar no Benfica, o brasileiro foi emprestado e ganhou muito destaque jogando pelo Alverca, onde ele demonstrou muito futebol e um futebol de alto nível, sendo assim contratado pelo Porto em Deco teria jogado um bom tempo na seleção brasileira. Um bom tempo. seguida. Com a camisa do Porto, o Deco ganhou destaque e renome no futebol mundial, sendo um dos melhores jogadores do mundo e ajudando o clube português a vencer 3 campeonatos portugueses e a tão sonhada taça da UEFA Champions League. E sim, essa é a mesma Champions League que o Carlos Alberto se gaba de ter ganhado e de ter marcado um gol na final. O Carlos Alberto é chato pra caramba. Em 2002, o Deco recebeu a sua cidadania portuguesa e se tornou apto para ser convocado para a seleção. E mesmo com a discordância de alguns jogadores, ele foi sim convocado para a seleção portuguesa. Uma curiosidade muito legal é que a sua estreia foi contra a seleção brasileira e ele marcou o gol da vitória de Portugal por 2-1, sendo então a primeira vitória de Portugal contra o Brasil desde a Copa de Desde 1500, quando eles chegaram aqui e roubaram a gente. Desculpa. 1966. Que legal, né? Desde então, o Deco quase sempre foi titular absoluto na seleção, sendo meio que um meia ofensivo, fazendo muito a função de chegar na frente da área, ou dar assistência, ou marcar o gol. Apesar da sua convocação ter sido muito criticada no início, o Deco acabaria se tornando um dos destaques da seleção portuguesa Deco hoje trampa lá no Barça, né? Foi o Deco um dos responsáveis por ter levado o Vitor Roque lá pro Barcelona. Ele que cuida do Rafinha lá também. ao longo dos anos, tendo jogado 75 jogos por Portugal. Todos sabem que o Deco foi um dos melhores meias da sua geração, fazendo história e conquistando muitos títulos pelo Barça, pelo Chelsea e pelo Fluminense. Imagina se ele fosse brasileiro, um craque desse Ele é brasileiro, né? Ele só foi naturalizado do outro bagulho, mas é brasileiro. calibre com a camisa da seleção brasileira, até que cairia bem, hein? O que é que vocês acham? Iniciando a sua carreira nas categorias de base Ah, que é o Jorginho. do Hellas Verona, o Jorginho veio ganhar destaque a partir da temporada 2013-2014 com a camisa do Napoli, quando ele ajudou o seu clube a conquistar a Copa da Itália e a Supercopa da Itália naquela temporada. Ainda assim, se tornou rapidamente um dos melhores meias do A Itália, com certeza, é a seleção que mais catou gente nossa aqui. Talvez Portugal também seja ali, sabe, uma briga boa e tal. Mas o que a Itália já levou de seleção pra seleção dela, jogador brasileiro, nossa, é brincadeira. futebol italiano. Ainda em 2016, ele já era cotado para fazer parte da seleção italiana, mas por detalhe, ele ficou de fora da convocação Jorginho, Tolói, o Palmieri, tudo tipo da geração mais atual e tal. final para a Eurocopa daquele mesmo ano. No ano de 2017, o Jorginho tinha a alternativa de escolher entre a seleção italiana e a seleção brasileira, optando pela Itália, o que deixou muita gente aqui do Brasil chateado com a sua escolha. Posteriormente, o Jorginho explicou a sua escolha, dizendo que até foi uma decisão fácil para ele, já que a seleção brasileira nunca deu uma oportunidade sequer para ele mostrar o seu. Principalmente ali na época, em 2017, que o mano tá falando aqui, pô, o Casemiro tá voando, o Fabinho era muito bom, realmente ele não teria muito espaço, não. O Jorginho teve ali, sei lá, o auge dele em 2021, acho que foi, né, 21, que o pessoal até falou em bola de ouro, que é absurdo, mas ele bateu meia dúzia de pênaltis e o pessoal falou, nossa, é craque. Mas na seleção acho que não teria espaço mesmo, não. Futebol. Em 2020, o Jorginho conseguiu ser campeão da Eurocopa
Foi em 20. Eu acho que é 21, não? Tava marcado pra 2020 e foi pra 21 por causa da pandemia, não foi isso? Ou eu tô chapando? Não sei, alguma coisa assim. Com a Itália. E apesar dele ter ficado de fora das últimas 2 edições de Copa do Mundo, ele ainda segue sendo Não é ele que ficou de fora das edições, é a Itália mesmo. um dos grandes nomes da seleção italiana atualmente. Na opinião de vocês acham que ele fez falta pra nossa seleção ou vocês acham que realmente O Pepe fez mais falta, o Diego Costa, o Diego Costa seria sinistro. ele não tinha nível pra ser titular? Deixa a opinião de vocês aqui nos comentários. Tendo o filho do Mar... Esse aqui é o mais embaçado de todos. Pra quem não sabe, Mazinho ganhou a Copa de 94, aquela Copa do Bebeto Romário, e aí o Thiago, né, preferiu a Espanha. O irmão dele, o Rafinha, que é piorzinho, que é menos bom do que o Thiago, preferiu o Brasil, inclusive ganhou medalha de ouro com a gente em 2016, mas o Thiago, que é o classudo do rolê, quis a Espanha, vagabundo, cachaceiro, pilantra ordinário. Mazinho, jogador lendário da seleção brasileira e que inclusive foi campeão da Copa do Mundo de 1994. O Thiago nasceu na Itália, na época que seu pai jogava no Lecce. E então se naturalizou espanhol por quê, ô vacilão? O Thiago, durante muitos anos, jogou nas categorias de base do Flamengo e sempre foi considerado um fenômeno total. Pois Thiago, nem pense nisso. Nem pense, vou voltar pro Brasil, pro Flamengo. Nem... Você é espanhol, pô. Como eu tava falando, eu concordo. Você é espanhol. Sempre apoiei a sua decisão aí. Você nem pense, tá bom? seu pai, o cara era um craque desde muito jovem. Por ter pai e mãe brasileiros, o Thiago possuía cidadania brasileira, além de possuir cidadania espanhola. Você é espanhol, Thiago. Você é espanhol. Novo esse pessoal que tá falando que esquece isso. Que adquiriu após ter passado uma boa parte da sua infância da Espanha. E em 2005, aos 14 anos de idade, ele se mudou para as categorias de base do Barcelona, subindo ao time profissional com apenas 18 anos de idade. Mesmo tendo nascido na Itália e sendo filho de brasileiros, o Thiago se identificou com a Espanha, muito pelo fato de atuar desde os 14 anos de idade no Barcelona. Cria de La Masia, né? O Barcelona faz quase que uma lavagem cerebral na galera. E, tipo assim, você ser Barcelona é muito da personalidade da pessoa, tá ligado? La Masia é um bagulho muito marcante. Pelas categorias de base da Espanha, ele conseguiu conquistar muitos títulos. Ainda em 2011, ele recebeu a sua primeira convocação. Pô, essas imagens aqui são da Copa das Confederações. Que o Brasil ganhou, diga-se de passagem, 3-0 neles. Para a seleção principal da Espanha e era tido como o substituto natural de Xavi e Iniesta no Barcelona. O caso de Thiago Alcântara é muito emblemático, pois ele é filho de uma lenda da seleção brasileira, além de se tornar um dos melhores jogadores do mundo da sua geração. O Thiago fez história com a camisa do Bayern de Munique, se tornando ídolo máximo com a camisa do clube alemão, e numa geração ausente de tantos talentos no Brasil, perder o Thiago Alcântara foi um... O problema dele sempre foi a lesão, né? Sempre teve meio que a canelinha de vidro, mas tirando isso da reta aqui, nossa, que jogador. Classe pura esse maluco. Um choque enorme para os torcedores brasileiros. Pessoal, imagina o Thiago Alcântara na meiuca da seleção. Isso seria inacreditável de bom, hein? O que é que vocês acham? Deixem aqui nos comentários se vocês já sabiam de todo mundo aqui da... Pô, vamos lá. Quem que faltou ser citado aqui? Eu vi o mano falando do Mário Fernandes, que é brasileiro, que jogava no Inter, no Grêmio, nem lembro agora, mas foi pra Rússia. Eu citei o Tolói, além do Tolói tem o lateral Palmieri. Quem mais que tem? Deixa eu ver se eu lembro. A Itália aí vai ter uma galerinha, tá ligado? Mas por hora tem mais alguém relevante que o mano não citou aqui, que vocês conseguem lembrar? O Thiago Alcântara já foi citado. O filho do Marcelo está treinando pela Espanha. O Éder do Criciúma... O Éder é naturalizado italiano também? Pô, nem sabia dessa, mas o Éder também. E aí tem os brasileiros que vai, tipo assim, pra China, igual aquele Aloísio, acho que é o Aloísio Boi Bandido, que naturalizou chinês quando tava lá, umas coisas nada a ver, assim. Mas de jogador bom mesmo, eu acho que o Thiago é mais pica, Thiago Alcântara. O Pepe teria jogado pela gente ali durante um bom tempo. O Deco seria interessante também. Gustavo Hammer, eu não sei quem que é. Gustavo Hammer, eu não manjo, mano. E o Emerson Sheik também chegou a naturalizar, não chegou? Ou eu tô chapando? O Sheik também acho que foi na China da vida. E aí, cara, em contraponto, hoje em dia, pela primeira vez na história, o Brasil tem na seleção um jogador que não nasceu no Brasil. Porque o normal é a gente exportar, mas a gente nunca importa. E hoje tem o Andreas, que é filho de brasileiro e tal, mas é nascido na Bélgica, né? E aí, assim, não nasceu aqui, mas joga por aqui. O Andreas, ídolo
ídolo do Flamengo, grande jogador, meu grande e querido Pitico, mas o normal é a gente mandar jogador lá pros caras e não roubar o deles.